Então, hoje nós estaremos estudando a palavra, em especial, Mateus capítulo 20, versículo 29 ao versículo 34. Esse é o momento de estudarmos a Bíblia. Eu gostaria que você prestasse atenção. A aplicação de que um pastor deu a esses dois cegos de Jericó, de que também existe dois tipos de cegueira. Não só a física, mas também a espiritual. Que Deus hoje tenha misericórdia de cada um de nós. Vamos então ao texto. Vamos lá. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Conduído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Obrigado, pastor Robson. E agora vem a questão. Minha vontade é pregar, mas vamos ouvir a impressão que o Espírito Santo está dando para cada um de nós. Pastor? Irmão João, fique à vontade. Ô, pastor, eu vendo esse texto aqui, me lembrei do testemunho de Eliel, né? Ou seja, o cego não é simplesmente aquele que não vê, mas muitos estão com os olhos abertos, tendo boa visão e continua sendo cego. No caso do irmão aqui, eu vou fazer uma análise com o testemunho de Eliel, que Eliel ele viu a Jesus, embora não enxergasse totalmente, mas ele conseguiu ver a Jesus. E esse cego aqui, ele queria ver a Jesus. Eu acho que ele já estava vendo a Jesus. O milagre aconteceu porque, pela fé, na verdade, ele já via Jesus. E, no entanto, o ápice, né, da cura ali que Jesus fez com ele foi simplesmente uma continuação daquilo que o cego já esperava de Jesus. Então, eu acho que o cego é aquele que não vê, né? Mas mesmo de visão, você sendo cego, você pode ver a Jesus. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado, irmão João. Mesmo cego, podemos ver a Jesus. Agora, Jesus se apresenta a todos. Ele quer que todos vejam. Esse evangelho tem que ser pregado a todos. Todos têm que conhecer Jesus para que volte logo, ele volte a essa terra. E que ele nos abra esta visão espiritual. Louvado seja Deus por esse banquete espiritual que o Senhor nos proporcionou, né? O versículo 34 nos diz que Jesus se condoeu desses cegos e tocou os olhos deles, e eles imediatamente recuperaram a vista, e depois disso eles seguiram Jesus, né? Nós verdadeiramente vamos ser usados por Deus quando a gente se condoer das pessoas que estão cegos espiritualmente hoje falando, né? Muita gente tem a visão física, mas a visão espiritual que nós temos hoje não tem. E nós precisamos nos condoer dessas pessoas, ter compaixão dessas pessoas. E, através do evangelho, abrir os olhos espirituais delas para que elas sigam Jesus Cristo, né? Então, que a cada dia o Espírito Santo toque em nosso coração de uma forma profunda para a gente se condoer dessas pessoas, né, que estão cegas espiritualmente e não sabem, né? Obrigado, irmão Márcio. Obrigado mesmo. A irmã Doranei, agora com a palavra. A minha impressão, a impressão que eu tive, o Senhor tem colocado o hábito de dizer que meu coração está aberto e eu quero abrir cada dia mais mesmo meu coração para Jesus. Mas, lendo esse verso, esse texto aqui agora, a minha impressão é que eu tenho agora, além de dizer para Deus que meu coração está aberto, quero pedir também para Ele abrir os meus olhos, porque estando eu com o coração aberto, com os olhos abertos,
Ele vai fazer a transformação e eu vou poder ser usada por ele para cumprir a missão. Amém, irmã Doranei, amém. Pastor, eu achei o testemunho maravilhoso, viu? Nossa, como falou para mim, né? A gente, com todos os nossos sentidos perfeitos, e às vezes a gente é tão negligente em transmitir essa mensagem maravilhosa. Mas o que eu pude observar aqui, o que o Espírito Santo falou comigo aqui quando o texto foi lido, é que eu observei aqui que eles estavam à beira do caminho. À beira do caminho. Eles nem estavam dentro do caminho e nem fora do caminho. Muitas vezes a gente está assim. A gente está na igreja, faz as coisas muitas vezes mecanicamente ou porque a gente é líder de igreja, porque a gente tem aquela obrigação de fazer, mas o estar dentro do caminho, fazer parte do caminho, é justamente levar essa mensagem. E outra coisa, eles estavam à beira do caminho, mas quando eles viram que Jesus ia passando, eles buscaram, eles não ficaram quietos, eles não se acomodaram com a situação que eles estavam à beira do caminho. Eles decidiram que queriam estar dentro do caminho. E assim eles buscaram, eles clamaram. E é o que o Senhor tem nos orientado aqui, que a gente tem que buscar, que a gente tem de clamar através da oração, buscar o poder do Espírito Santo. É o que a gente tem feito nas madrugadas. Então, nós, como esses dois cegos, nós estávamos cegos realmente. Estávamos à beira do caminho, porque a gente não estava fazendo de verdade a vontade de Deus, que é salvar almas, é buscar almas para Ele. Mas nós também atendemos o chamado, também ouvimos, estamos aqui nas madrugadas clamando o poder do Espírito Santo, através do ID aqui, aprendendo como devemos abordar as pessoas, como devemos chegar até elas, buscando. Então, foi isso que eu entendi aqui. Nós somos esses cegos. Estávamos à beira do caminho, mas nós decidimos, como eles, clamar, buscar. E eu tenho certeza que como Deus abriu esses olhos deles, Ele também vai abrir o nosso e vai nos capacitar para que a gente não só enxergue e não só ande no caminho, mas para que a gente também traga pessoas para esse caminho, que é a nossa missão. Obrigado, irmã Valéria. Muito importante a sua colocação. Eu gostaria de pontuar o verso 31, que fala assim, que a multidão repreendia para que eles calassem, eles, porém, gritavam cada vez mais, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Precisamos ter cuidado, porque às vezes, mesmo estando perto de Jesus, podemos ser essa multidão que está atrapalhando de outras pessoas que querem ter contato com Jesus, outras pessoas que querem estar próximas de Jesus, e de repente está sendo um empecilho na vida dessas pessoas. Precisamos nos atentar para isso e ter cuidado mesmo, que é o Espírito Santo de Deus que nos conduza e que jamais sejamos pedras de tropeço, que jamais atrapalhemos pessoas de terem um contato verdadeiro com Jesus. Sejamos as pessoas a buscar as pessoas e trazer para Jesus, e jamais afastar de Jesus. Amém, Osiel. Muito obrigado por sua contribuição. É excelente, exatamente isso, sim. E não podemos atrapalhar. Pelo contrário. Essa passagem me faz lembrar de quando eu estava cega e como as orações de anjos, acredito eu, de pessoas que já me conheciam, que eu já tinha sido da igreja, estava perdida, e mesmo eu no meio da multidão, perdida, eu hoje entendo que o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando na minha vida, porque mesmo eu perdida, eu li a palavra, eu lia muito Salmo, e essa cegueira, eu fui verdadeiramente curada, e através de um louvor da história de Maria Madalena, foi que os meus olhos verdadeiramente foram abertos
e eu me voltei para o Senhor Jesus, aceitando, e cada dia mais o Espírito Santo de Deus trabalhando, porque Deus não se agrada, né, do seu filho distante dos seus caminhos, e eu, inconscientemente, guiada pelo Espírito Santo, eu clamava para esse retorno, para que ele abrisse meus olhos. Então, eu louvo a Deus porque eu, assim como eu fui alcançada, fui curada da minha cegueira, eu preciso me colocar nas mãos de Deus para ser uma luz para aqueles que estão com uma cegueira, que não estão enxergando ainda que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Obrigado. E que verdadeiramente nós precisamos se colocar nas mãos de Deus, pois Ele tem propósitos maravilhosos. E que se formos guiados, nós vamos ir aonde Ele mandar e fazer a obra conforme a vontade dEle. Obrigado, irmã Márcia. Eu quero fazer só duas, assim, pontuar, né? No caso 30, que é o clamor dos dois, né? A apreensão da multidão e o chamado de Jesus, né? Você vê que ele tinha aquele desejo de ser curado por Jesus. Ele clamava, mas a multidão repreendia eles. Não deixava que eles chegassem até Jesus. Mas Jesus chamou e amou, né? Jesus chamou ele, perguntou o que pudesse ser feito, né? E glória a Deus, porque Deus tem um amor e Deus não deixa que nosso clamor fique mudo, né? E Deus assim da pessoa, né, que possamos fazer tudo para a honra e glória de Deus e clamar a Ele como tu aí, irmão, que devemos clamar por obreiro, né? E não por criticar, né? Que Deus nos abençoe e nos dê um sábado feliz. Pastor, é assim, eu queria ressaltar aqui algo muito importante, e é que, como nós escutamos assim no testemunho de hoje, o versículo, o ser cego não era uma incapacidade, né? O problema não era estar cego, porque, em realidade, todos nós chegamos à igreja, nós, por ser pecadores, todos nós somos cegos. Não tem como fugir daquilo, todos nós somos cegos. Mas o problema não era a cegueira, sino o problema, eu acho que aqui o que mais me chamou a atenção é que elas clamavam, em meio da multidão, eles clamavam, meio que estava o barulho, as pessoas apertando, não podendo deixar eles falar, eles clamavam, eles gritavam. E eu acredito que esse é o nosso clamor o dia de hoje. Esse é o grito de hoje da família ID, de cada um de nós. É o clamor, não importa que nós estejamos cegos, pode ser que nós tenhamos problemas, dificuldades, pode ser que a multidão aprete, porque as dificuldades apertam, o mundo aperta, o mundo vai ao contrário, a igreja muitas vezes vai ao contrário do que nós queremos, mas eu acho que gritar, tem misericórdia de mim, é aquilo que a família ID está fazendo o dia de hoje, pedindo o poder do Espírito Santo. Nós queremos enxergar, nós queremos estar lá, nós queremos fazer a obra de Deus. E esse clamor é o mais importante que eu vejo nesse momento que acontecia nessa parábola. E outra coisa é que o Senhor está pedindo, está falando para nós, o que quer que eu faça? Essa é a pergunta mais importante. Qual a nossa resposta? Será que a nossa resposta é, Senhor, nós queremos o Espírito Santo, nós queremos enxergar, nós queremos ser? Eu acho que essa seria a nossa reflexão esta manhã, seria perguntar a resposta que nós queremos dar para Jesus. O clamor nós estamos fazendo, né? Por isso estamos acordando 4 horas da manhã, por isso nós estamos hoje aqui, porque o clamor está sendo feito. Amém. Agora a pergunta seria, Jesus está perguntando, o que quer que eu faça? Agora seria a resposta de cada um de nós, né? Amém. Essa seria a minha contribuição.
Muito obrigado, Andréia. E não deixe de clamar, Deus vai abrir nossos olhos. Nós vamos ainda ver lá para Laodiceia, ele pede colírio, peçam colírio, comprem colírio, é isso mesmo, nós vamos ver o nosso estado espiritual. Obrigado, irmã Andréia. Amém. Então, uma coisa que me chamou muita atenção, como a irmã acabou de falar, foi o clamor. Eu sou testemunha disso, a Angélica sabe da minha história, muitos aí sabem. Mas, se eu, no meu íntimo com Jesus, não clamasse a Deus, não clamasse mesmo, clamasse, como o cego clamou, e Deus, Jesus, né, conduído, tocou-lhes. Então, a partir do momento, a gente necessita clamar. E eu senti essa necessidade de clamar, mesmo quando eu estava em pecado, mesmo quando eu estava levando uma vida que não agradava a Deus. E eu clamava. As pessoas me viam como a multidão, aquela perdida, uma irmã falou na estante. E aí a multidão fazia os julgamentos, os pré-julgamentos, mas lá no íntimo, só Deus sabe como a pessoa passa. Quando quer estar na presença de Deus e precisa clamar, só Deus sabe. E Deus Jesus conduído tocou-lhes. No momento que Jesus toca, aí sim, abre os olhos. Foi o que aconteceu com o cego e acontece com cada um de nós, e aconteceu comigo. Eu senti esse toque de Deus na minha vida, e para Jesus eu falei, Senhor, chega, não aguento mais essa vida, e eu senti que Deus abriu os meus olhos, para a honra e glória do nome dele. Amém. Amém, obrigado, irmã Irani. Essa passagem, ela é tão importante, esse momento aí, que está escrito também no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, né? Então, aquilo que está repetido é pela importância também para que nós possamos realmente acordar. Eu gosto muito da passagem que está em Marcos, quando, no verso 46, quando diz assim, que ele saiu de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão. O Espírito Santo fez questão de que fosse destacado que era juntamente com os discípulos e numerosa multidão. E é interessante que os discípulos eles tiveram um comportamento de multidão naquele momento, porque eles foram indiferentes à necessidade de alguém. E a Bíblia diz que Jesus, aí, nós lemos aí no verso de Mateus, quando diz assim, que Jesus ele estava condoído, ou seja, os discípulos estavam acompanhando Jesus na sua caminhada, mas ainda não tinham um coração condoído pelas necessidades, ou seja, nós estamos sendo ensinados aqui, como eu digo, nessa sala celestial, e a orientação que o pastor nos dá todos os dias é que a gente saia para exercitar. Eu preciso aprender a olhar com os olhos de Jesus. Do contrário, eu vou continuar sendo indiferente aos clamores. Preciso colocar meu coração nas mãos de Deus para que ele se torne compassivo, condoído, porque à margem tem muita gente, na beira do caminho tem muita gente. Eu moro numa cidade numerosa, populosa, Camaçari é uma cidade populosa, e eu passo todos os dias por muita gente. Às vezes, na nossa família, tem muita gente ainda clamando, às vezes, no seu íntimo, e nós ainda estamos indiferentes, fazendo aquilo que Irani falou. Dentro do coração estão clamando, e às vezes nós estamos julgando. Se um dos discípulos de Jesus tivesse se destacado para olhar com os olhares de Cristo, porque eles estavam acompanhando Jesus, eles estavam vendo Jesus. Se eles tivessem tido o sentimento de Jesus, a mente de Cristo, os olhos de Jesus, eles tinham visto aquilo ali, aquele homem à margem do caminho. Mas eles tinham os ouvidos surdos para as necessidades, para os clamores, eles não ouviam clamor ainda. Vejam, os sentidos deles ainda não estavam à disposição inteiramente de Cristo. E Jesus nos chama para colocar nossos sentidos à disposição dele, para aprendermos a ouvir clamores. Se os discípulos se um deles tivesse visto, tivesse realmente se colocado ali, estivesse acompanhando Jesus, como deveria,
o nome dele estaria aqui nessa passagem. Mas, Pastor Edson. infelizmente, nenhum deles teve realmente disposição, eles estavam se comportando como multidão. Então, a nossa oração a Deus é que a gente deixe de se comportar como multidão, abrir os nossos sentidos para Jesus, porque assim nós vamos passar e vamos enxergar, porque Deus ele tem à beira do caminho pessoas até para nos testar quando nós passamos, e precisamos realmente passar nessa prova. Por isso que precisamos orar a Deus, orar muito ainda, orar sempre, para que possamos olhar, sentir, ver, enxergar com os sentidos de Jesus. Edson, eu quero só fazer um comentário rápido, coisa de meia hora, eu não vou demorar muito. Veja só, pastor, eu tenho medo de estar entre a multidão, quando a Angélica falou aí agora há pouco, estar entre a multidão e não estar pronto. Imagine, você está entre a multidão, seguindo Jesus, e está insensível ao clamor das pessoas. E como o Bartimeu cego, nós precisamos ouvir, porque Bartimeu estava cego, não conseguia ver. Então, precisamos ouvir, discernir a voz de Deus. Uma das coisas que me chama a atenção nesse verso, nessa história, é que Jesus parou para ouvir. Queridos, todas as vezes que você clamar, todas as vezes, seja qual for a circunstância, o Senhor Jesus para te ouvir. E ele deseja, como Bartimeu, se ele não se levanta e vai, nada iria acontecer. Então, quando você clamar, levante-se, Jesus vai estar pronto para ouvir. Às vezes nós precisamos fazer como o filho pródigo, como Bartimeu, sair de onde está e ir até onde Jesus está. Jesus poderia ter ido até Bartimeu, querido. Ele poderia muito bem ter ido lá. Mas ele foi dito, olha, levanta, o mestre está te chamando. Jesus te chama você, queridos. Toda vez que você clamar, ele vai dizer, fala, Edson, que eu estou te ouvindo. Fala, Daniel. Fala, Clara. Fala, Jair. Fala, Augusto. Sempre que você clamar, ele vai te ouvir. Agora, você precisa se levantar e ir onde Jesus está, porque senão nada vai acontecer. Obrigado, irmão Mário. Vamos encerrando hoje com chave de ouro. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E eu, antes dessa oração final, quero fazer essa oração final. Sou, com certeza, que o mais necessitado de todos aqui, de clamar a esse Deus. E eu queria aqui, em cima do que o irmão Mário pregou, agora também falando, é que quando Jesus toca, imediatamente acontece a recuperação ou o milagre. Quando Amém. Jesus toca, imediatamente acontece a recuperação da pessoa, tá certo? Então, nesse momento, antes dessa oração final, o irmão Eliel, pode abrir seu áudio mais uma vez, irmão Eliel, saiba que a sua deficiência, de uma forma especial, em várias situações, Deus sempre diz, é tudo para a honra e glória de Deus. Irmão Eliel, pode falar aí um minuto, por favor, uma coisa que eu vou te perguntar. Você já desejou alguma vez que Deus te desse a visão 100%, ou como tem sido esse clamor seu nessa situação? Diante das barreiras, né, que eu acordo todo dia com essa barreira diante de mim, da minha visão, né, eu falo com Deus, mas eu acho interessante porque sempre que eu conheço alguém que tem muita fé e é evangélico, geralmente também quando não é adventista, alguns são, eles falam assim, eles não aceitam, né? Eles falam assim, não, mas Deus vai te curar, Eliel. Tu tem que clamar, tu tem que pedir, porque Deus é maravilhoso, tu não vai ficar cego e tal. Tento me animar dessa forma, assim, né? E eu digo, olha, se Deus quiser me curar, ele vai me curar. Mas a obra que Deus escolheu fazer com a minha vida, a obra que Deus tem feito na minha vida sem visão, eu não sei se com visão ele estaria fazendo, entendeu? Porque eu sempre fico com essa indagação. Se eu tivesse visão onde eu estava, o que eu estava fazendo da minha vida, será que com tantas possibilidades e com a gana que eu tenho, será que eu ia conseguir muitas coisas materiais e não ia olhar para Deus nas coisas espirituais?
Então, fica essa indagação. Então, é aquela questão, né, que eu gosto muito de pregar essa história de Bartimeu, desses cegos. Eu gosto de falar, eu falo assim, que é a minha história, né, porque eu também vivia no meio da multidão, clamando, e encontrei Jesus, né? Então, ele me curou a cegueira. Às vezes, essa cegueira, quando Jesus voltar, ela vai ser sanada. Mas a cegueira espiritual, quando Jesus voltar, a pessoa não vai ter mais chance. Se ela ficar cego até Jesus voltar, ela não vai ter mais chance. Quando Jesus voltar, essa cegueira ela vai ser restituída, ela vai ser tirada, ela vai ser estipada. Amém. Mas a cegueira espiritual vai levar muita gente à perdição. Então, eu sempre, quando prego, falo, olhe não olhe para a sua deficiência, para o seu defeito, para a debilidade que você tem, para a dificuldade que você tem, seja falta de uma mão, de um pé, uma paralisia, né, física, um problema no braço, na perna. Não olhe para isso. Olhe de que maneira Jesus pode lhe usar, né? E foque naquilo que você quer na sua salvação, porque aqueles cegos podiam ter pedido muitas coisas para Jesus, mas eles queriam ver. E quando eles viram, a primeira coisa que eles viram foi o rosto de Jesus, né? Então, eles contemplaram Jesus. A primeira imagem que eles tiveram foi Jesus. Então, a gente precisa pedir para Deus uma visão espiritual muito bem colocada por alguém aí, né, que disse que eles poderiam ficar ali no meio estavam ali, e os discípulos não viram, não tiveram a visão de Jesus, de vê-los, de ouvi-los, porque estavam seguindo a multidão. Então, Jesus parou e ouviu o clamor. Enquanto que muitos diziam para Bartimeu, cala a boca, cego, ele não te ouve. E muita gente está conformado com essa palavra, cala a boca, porque Jesus não te ouve. O inimigo vem através de pessoas, de gestos, de palavras, e manda a gente calar a boca. E a gente se cala, e a gente não tem que se calar. Então, a minha experiência é essa, que eu não sei se eu vou perder minha visão totalmente até Jesus voltar ou o fim da minha vida, mas uma visão que eu não quero perder é a visão de Deus no sentido espiritual, né? Eu quero muito que essa visão cresça, que essa visão se amplie, e Deus tem feito isso aqui no ID, tem feito isso durante as madrugadas. Então, a despeito de qualquer problema que você tem, dificuldade, só peça para Deus lhe usar, porque é isso que eu peço para Ele, Senhor, que seja para a Tua glória, como o Senhor falou, que a minha cegueira não seja para a minha perdição, mas seja para a Tua glória, que o Senhor me use, o Senhor faça instrumento, porque qualquer coisa que nós quisermos fazer para Deus, nunca esqueça disso, qualquer coisa que você quiser fazer para Deus, não tem nada que limite a fazer, porque Ele faz por nós. Não somos nós que fazemos para Deus, é Ele que faz por nós, é Ele que faz em nós, né? Então, eu creio muito nisso, por isso eu nunca botei barreira para aceitar um cargo, para pregar o evangelho, porque de tudo que eu aceito, eu confio que Deus vai fazer por mim. E dessa forma, Deus tem suprido, né, a minha situação, a minha condição de baixa visão, né, de cegueira que eu tenho. Então, eu sou muito grato a Deus, porque Ele me deu uma família, me deu uma esposa maravilhosa que me ajuda muito, me deu uma filha. E eu digo sempre assim, que a minha vida começou aos 19 anos, verdadeiramente eu nasci de novo. No dia que eu completei 19 anos, eu aceitei Jesus, e eu nasci de novo. E a minha vida, a minha infância foi muito triste, filho de uma família de 8 filhos, minha mãe lavadeira de roupa, muito carente, meu pai morreu, eu tinha 3 anos de idade. Então foi uma vida muito difícil, mas Deus tem restituído todas as coisas na minha vida e me feito um homem feliz, apesar das dificuldades que eu tenho enfrentado. Sou muito grato a Deus. Obrigado. Obrigado você, irmão Eliel, que Deus te abençoe. O Espírito Santo nos guiou. Eu não sabia dessa fala, senti tocado a chamá-lo para ele falar mais uma vez. E a coisa que me impressiona é que o espinho na carne de Paulo, que nós não sabemos, alguns dizem que também poderia ser uma limitação da visão, outros dizem outras teorias, mas que o espinho da sua carne, Eliel, o espinho também na sua, irmã Angélica, irmão Mário e os colegas que estão aqui, os amigos, irmãos, não sejam limitadores para nós pregarmos e falarmos
e estarmos levando Jesus para as pessoas, tá certo? Deus te abençoe, Deus te guarde. Você não esteve hoje aqui à toa. Deus te abençoe.